Bom, nosso ouvinte se lembra da decisão de Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato, e ontem o STF iniciou o julgamento dos recursos contra esta decisão do ministro Fachin. Mas antes de iniciar o julgamento, o STF teve que decidir como seria o formato desse julgamento. Se seria na turma ou no pleno. E ficou decidido por 9 votos a 2 que será pelo pleno, por todos os ministros da corte. E a Mônica Bergamo tem informações de bastidores sobre esse julgamento que é tão importante até para a história do STF, né, Mônica? Bom dia para você. Olá, Megali, bom dia a todos. Pois é, vai seguir hoje esse julgamento dos casos do Lula no Supremo, quer dizer, o que está certo e o que parece ainda incerto. Porque, Megali, quando se trata do ex-presidente, tudo é com muita emoção, né? Para quem torce por ele e para quem detesta e torce contra ele com todas as suas forças. E a gente já viu que isso, mais ou menos, essas duas paixões, a favor e contra, se equivalem aqui no Brasil, né? Parece certo, Megali, que a questão da competência já decidida pelo ministro Edson Fachin vai ser mantida, ou seja, o Lula não poderia ter sido julgado em Curitiba. Curitiba seria incompetente para julgá-lo, porque as acusações contra ele não diziam respeito diretamente à Petrobras. E Curitiba não era a corte judicial do Brasil todo, não poderia atrair para lá artificialmente todos os processos do país contra Lula, como aparentemente o fez, segundo entendimento do ministro Edson Fachin. Então, isso já parece certo, quer dizer, a 13ª Vara de Curitiba, onde o Sérgio Moro reinou, vamos dizer assim, não vai ser considerado incompetente para os julgamentos que já fez de Lula. As sentenças seguirão anuladas, já estão anuladas pelo ministro Edson Fachin, e ele, então, seguirá livre para ser candidato a presidente em 2022. Mas aí é que entra o segundo round de hoje. Quer dizer, com isso, os julgamentos de suspeição do Sérgio Moro perderiam o sentido, o objeto, como se diz. Isso não poderia ser mais discutido, portanto, como propõe o ministro Edson Fachin, ele disse que se a competência for decidida, Moro não pode mais ser nem analisada a questão da suspeição. Se isso ocorrer, o Moro, vamos dizer, livra a cara e as informações, as investigações, eventuais provas contra Lula seguem em pé, ou seja, as sentenças dos processos contra o ex-presidente vão seguir anuladas, mas toda a investigação vai seguir valendo. Basta um novo juiz chegar, ler rapidinho, já dá a sentença que o Lula vira de novo condenado. E se o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, confirmar isso em um ano, ele vai de novo ser vetado como candidato. Então, são duas questões diferentes. Sentenças anuladas, né? E se a suspeição não puder mais ser discutida, todas as provas seguem em pé, né? E, portanto, a situação do presidente ele segue pendurado, como se diz. Agora, como é que estão esses votos em relação à suspeição, né? Você já tem 4 votos no Supremo Tribunal Federal, 3 votos já dados, do ministro Gilmar Mendes, do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Carmen Lúcia, que já votaram que Moro é suspeito e, portanto, devem seguir esse entendimento hoje no plenário. Há um provável voto considerado um voto certo, né, contra o Moro, que é do ministro Dias Toffoli, quer dizer, mais ou menos todas as pessoas ali consideram que ele pode, como diz aqui, a gente repete sempre, voto de ministro só na hora que ele falar o voto, sempre tem algumas surpresas, mas esse é considerado um voto, então, portanto, contra o Moro. Aí vem 4 votos para cá. Votos considerados a favor do ministro Luiz Fux, do ministro Luiz Barroso, do ministro Fachin, que já deu o seu voto, né, e deve mantê-lo, e do ministro Cássio Nunes, que também já deu o seu voto e deve mantê-lo. Então tá 4-4, faltam 3 votos aí, Megali. Então você vê que a situação está equilibrada. Ainda não se sabe como votam a ministra Rosa Weber, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Marco Aurélio Mello. Quer dizer, como é que a gente aqui adivinha, entre aspas, o voto dos ministros? Por todo o histórico deles, por todas as declarações públicas já dadas, você acaba tendo mais ou menos uma clareza de como a pessoa vota. Ninguém tem dúvida que o ministro Gilmar Mendes mantém esse voto contra o ministro Sérgio Moro, por exemplo. Agora, a Rosa já foi para um lado, já foi para o outro, o ministro Alexandre de Moraes também, o ministro Marco Aurélio, embora as pessoas apostem que ele deve votar hoje
contra o Moro, ele já deu declarações a favor do Moro, então também fica uma coisa incerta. Portanto, temos nesse quadro aí 4-4, com 3 ministros podendo desempatar. Então, vamos ter que seguir nesse suspense, Megali, até o fim do dia de hoje. Se é que acaba hoje, né, Mônica? Então, para quem tá saindo correndo para comprar pipoca, grande chance de não acabar hoje, não? Você pode até não finalizar, mas se você tiver o voto da Rosa, o voto do Alexandre, você vai ter um quadro nítido, uma né? sinalização, né? Então a gente já vai, porque o Gilmar não vai mudar o voto no fim, né? Que ele fica pro fim. Lewandowski não vai mudar o voto, os mais jovens votam antes. Então, jovens no sentido de tempo de casa, né? Tempo de corte. Então acho que talvez a gente tenha já uma certa clareza maior, Megali. Vamos ver 4-4. Vamos ver como é que isso se concretiza aí, Megali. Perfeito. Mônica Bergamo volta amanhã com outras informações. Um beijo para você, Mônica. Até amanhã.